Galera, hoje a gente vai falar de um tema super importante que é estética e sustentabilidade. Esse é um ponto muito crucial. Eu estava pensando o tema dessa live e até que eu tive esse insight de trazer esse conteúdo para vocês. Qual que é o objetivo dessa live de hoje? Né? Primeiro objetivo é você curtir, enviar para alguém que está precisando e criar um projeto potente. Mas o intuito real dessa live hoje é a gente tentar entender primeiro o que realmente é sustentabilidade na arquitetura, de fato, mas principalmente como que a gente pode pegar essa ferramenta, que é a sustentabilidade, a gente vai entender isso, e utilizar isso na estética do projeto, de forma que a gente consiga ter consonância com essa sustentabilidade, mas tirar proveito disso de forma positiva, para a estética, na parte prática do projeto. Né? Para quem, se tiver alguém novo, inclusive aqui, deixa aqui nos comentários para que eu saiba, mas a gente tem sempre aqui essa vontade e esse desejo de sempre estar falando sobre processo criativo e processo de concepção de projeto. Então, essas lives elas vão para esse caminho sempre do prático, né, do projeto mesmo. Então, a gente não vai ficar divagando aqui sobre sustentabilidade somente. E o final, né, para que eu consiga cumprir essa minha missão, eu vou dar 4 dicas práticas para que a gente consiga fazer isso, tá? Ou seja, como que a gente vai unir essa estética e essa sustentabilidade na prática. Então, fiquem comigo até o final dessa live, tá? Deixa eu só passar aqui para o meu próximo slidezinho. Bom, uma coisa que eu acho super importante, gente, antes de começar tudo isso aqui, é primeiro assim, o que é sustentabilidade? Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante para que a gente pense agora, para que a gente consiga avançar. Então, sustentabilidade na arquitetura, o que realmente é? E por que a gente precisa fazer esse diagnóstico antes de prosseguir? Porque a sustentabilidade, como a arquitetura, é algo que está muito banalizado, né? E a gente não sabe ao certo o que é, muitos não sabem. Né? Então, o que é realmente sustentabilidade? Então, de forma bem ampla aqui, só para que a gente não fique divagando sobre isso, e eu vou me aprofundar mais à frente, a sustentabilidade ela vai buscar essa coexistência com a demanda, né? Então, ou seja, você precisa construir uma casa, mas essa casa ela tem que ter essa consciência de que os recursos são escassos, ela precisa ter essa consciência de que, na verdade, o arquiteto, né, que está por trás, ele precisa ter essa consciência de que os recursos são escassos e que, principalmente, existem gerações futuras. Ou seja, eu não posso simplesmente vir aqui a esse mundo e simplesmente utilizar todos os recursos, né, de modo inconsciente. Então a gente não pode fazer isso, né? Só que para trazer uma certa complexidade para o nosso tema, a gente pode ir para uns lugares que eu acho que são muito interessantes. Quando a gente vai falar de sustentabilidade, e percebam, sempre que eu falar a palavra sustentabilidade, me refiro à sustentabilidade na arquitetura, tá? Isso é importante. Então, sempre que a gente vai pensar em sustentabilidade na arquitetura, a gente vai para alguns lugares que a gente vai tocar em alguns atores, tá? Alguns atores e alguns estereótipos, principalmente. Então, João, quem são esses atores? A gente vai pensar em 2 principais. Então, a gente vai pensar na indústria e a gente vai pensar também no mercado. E esses 2 são quase que primos ou irmãos, né? Eles vão andar muito coladinhos ali. E depois a gente tem os estereótipos. O estereótipo é aquele do que é arquitetura sustentável. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente vai para esses lugares. Esses atores, qual que é a influência deles para essa sustentabilidade? E aí é um ponto importante. E aí, gente, eu vou até trazer uma analogia aqui do Pink Money. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. Mas para a comunidade LGBT+, né, tem outras siglas, existe essa terminologia que eles chamam de Pink Money. O que significa isso? É uma indústria que está explorando essa comunidade, no sentido de eles vão produzir produtos específicos para essas pessoas para que isso gere um consumo. E aí tem várias divas pop que vão se utilizar disso para impulsionar a carreira. Inclusive, até esses dias eu vi que a Jojo Todinho ela está sendo acusada de Pink Money porque ela utilizou a comunidade para crescer, mas é homofóbica. Enfim, vai ter essas discussões. Na sustentabilidade, isso acontece, acredita? Porque e a gente vai falar sobre isso, existe um termo também, assim como Pink Money, na sustentabilidade existe um termo que está em inglês, que a gente já vai falar aqui sobre ele.
mas existe esse termo. Então, a indústria e esses atores, que é o mercado e a indústria, eles vão se utilizar dessa sustentabilidade para passar essa imagem. Por quê? E por que eu estou falando disso, né? De atores de indústria desses lugares? Porque hoje uma indústria, hoje um mercado, ele precisa estar coexistindo com esses lugares, ou seja, ele precisa abraçar as minorias, então os pretos, os negros, os LGBTs, os gordos, os magros, enfim, todo mundo, e a sustentabilidade, entende? E aí essas empresas elas vão para esse lugar também da sustentabilidade, ou seja, eu preciso respeitar essas minorias, mas eu preciso também de ter sustentabilidade na minha empresa. E sustentabilidade inclusive na arquitetura. Não sei se vocês já viram, por exemplo, as novas propagandas da Lacta. Acho que é da Lacta. Enfim, esses chocolates aí. Nunca a propaganda deles era voltada para um lugar assim, de consumo, de criança comendo chocolate, porque o chocolate é muito gostoso. Hoje você tem o Rodrigo Hilbert mostrando um mini documentáriozinho ali, falando sobre sustentabilidade e sobre produção consciente de manejo de cacau. Ou seja, essa indústria já percebeu que ela não consegue coexistir aqui hoje sem ter essa demanda de mercado que é a sustentabilidade. Né? Então ela está encaminhando para esse lugar. E a arquitetura ela vai acompanhando isso. Por isso que é importante a gente falar que existem esses atores que estão interessados nessa sustentabilidade. E para validar essa sustentabilidade, existem alguns selos também. E principalmente um dos mais conhecidos é o selo LEED. O que é o selo LEED? O selo LEED é uma certificação americana que, se eu não me engano, salvo engano, é de 1990, que vem para lavrar essa condição de sustentabilidade. Ou seja, ela vai falar, olha, esse edifício aqui, ele é sustentável, tá? E calma que já já vou amarrar aqui com vocês essa questão das minorias, do pink money e da sustentabilidade. Eu já vou fechar isso aqui para que vocês entendam esse raciocínio. Mas antes, a gente precisa entender também o que realmente é sustentabilidade. E aí, para que a gente consiga fazer essa análise mais crítica, a gente pode se apoiar em três pilares, que é o econômico, o social, o social e o ambiental, tá? E aí, e por isso, para amarrar isso, o social, ele vai vir para falar das pessoas, né, das pessoas que estão envoltas nesse processo de produção. Então, por exemplo, a Lacta. Quando ela está fazendo essa propaganda com o Rodrigo Hilbert para falar que o cacau deles estão vindo de um manejo sustentável, ele está falando, olha, os trabalhadores que estão ali, a gente está respeitando o meio ambiente, a gente está trabalhando com essas pessoas que amam trabalhar com cacau. Né? Então, ela vai atender esses pilares para falar que a empresa dela é sustentável. E aí, claro, isso vai refletir na arquitetura também. Então, você vai entrar na fábrica da Lacta e aí ela vai falar que a fábrica é sustentável também. E a gente vai para esses lugares. Mas voltando, então, esses três pilares que são importantes, o social, o econômico e o ambiental. O social ele vai falar dessa produção feita por mãos, por pessoas, né? Ou seja, você pode fazer o projeto mais sustentável do ponto de vista arquitetônico do mundo, mas se essa produção está vindo de uma mão que usa, por exemplo, produção análoga à escravidão, esse projeto não é sustentável, porque ele não está atendendo um dos pilares principais da sustentabilidade, que é esse que a gente está discutindo. Agora, se a gente vai, por exemplo, para um outro aspecto, que é o ambiental. O meu projeto é do ponto de vista de estratégias passivas, ele é maravilhoso, ele está utilizando a mão de obra de pessoas super felizes. Mas ele tem um impacto, uma pegada de carbono imensa. Né? Ele tem um impacto significativo, então ele não vai entrar nessa onda da sustentabilidade porque ele não está atendendo um dos pilares principais e assim por diante. O econômico ele vai muito também, e aí ele é um pouco mais complexo, mas a gente pode pensar nele, né, dando um exemplo mais superficial assim, como por exemplo essa questão do investimento. Então e a gente vai trazer um exemplo aqui real para vocês, mas é como se a gente fosse fazer um projeto específico, mas você vai dispendiar um valor imenso em cima disso, a ponto que aquilo vai ter uma pegada muito grande, né, para a produção daquilo desproporcional, e aí a gente vai pensar nesse setor econômico. Mas a gente poderia até aprofundar mais nisso, pensar também nessa comunidade local que está produzindo material específico para esses lugares. Então, vamos supor que a gente está construindo uma escola, tá? E aí tem um engenheiro e um arquiteto. Eles estão recebendo ali 10 pau por semana.
um sonho. Mas as pessoas que estão ali pondo a mão na massa, o pedreiro, o servente, eles estão ganhando, sei lá, R$ 5 por dia. Né? Então, essa economia que está girando em torno desse projeto não é sustentável, porque ela não está distribuída por igual. Né? Então, a gente pode pensar nesse lugar do fator econômico também. Tá? Bom, aí deixa eu passar aqui para o nosso próximo, que eu acho que a gente já traz o nosso exemplo real aqui. Deixa eu só ver. E aí a gente tem o nosso exemplo, que inclusive a Gabi tá aqui, e a Gabi até mandou um direct falando desse termo, e ela matou. Parece que você viu o meu slide, Gabi. Mas é isso, gente. É o greenwash que a tradução literal, gente, na verdade, é lavagem verde, tá? Tem outras traduções, mas eu acho que a que mais se faz sentido, né, nesse lugar é a lavagem verde, né? Eu não sei se a minha pronúncia está correta, desculpem se não tiver, mas o termo é esse, é lavagem verde. E aí, por que eu falei para vocês desse lugar do Pink Money, e aí agora que eu faço essa conexão? Então, tem essa questão do Pink Money, e é justamente esse quando a gente vai para o lugar da sustentabilidade, que tem esse termo que é a lavagem verde, né, nessa tradução literal. E que é justamente isso, é um banho de alguns elementos que vão falar que aquele edifício é ecológico. Né? Quando, na verdade, quando a gente vai olhar para o cerne da coisa, ele não vai atender esses 3 pilares da sustentabilidade e muito pelo contrário, ele tem uma pegada de carbono imensa, só que aquela empresa, aquele mercado, aquela indústria, ela quer se apropriar desse lugar de falar, não, a gente precisa atender esse critério. Então, pensem numa grande multinacional, por exemplo. Talvez ela esteja cagando, né? Desculpem o termo, para esse termo, para essa coisa da sustentabilidade, mas vem o CEO da empresa e fala, gente, a gente precisa atender esse critério. Ah, você não gosta? Não tem problema, mas é uma questão de mercado, a gente precisa atender, né? Então aí eles dão, né, esse nome para isso. Então esse banho, essa lavagem verde é justamente para fazer ali uma maquiagem para falar que aquela indústria ela é quando na verdade não é. Né? Se a gente for pesquisar no cerne da coisa, não é. Isso e aí talvez é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque essa exigência, né, desse mercado se entender nesse lugar de eu preciso ser de alguma forma sustentável, ela é positiva, porque de alguma forma ela vai empurrar essa indústria e fazer com que se movimente. Mas claro, a gente tem que tomar cuidado também realmente para avaliar se realmente isso é uma questão. E aí volto até, inclusive, naquele termo, no selo, nos selos, né? E que tem o mais famoso, que é o LEED. Vocês estão escutando o galo cantando, gente? Estou me desconcentrando. Eu moro em apartamento, gente, não estou acostumado com galo cantando. Mas voltando. Então a gente tem os selos, e esses selos também, de alguma forma eles me preocupam. Eu até peço para vocês, se vocês estiverem do lado do computador, que pesquisem, ou anotem, não saiam da live, tá? Anotem, depois vocês pesquisam. Mas colocam assim, edificações com selo LEED. Vocês perceberão que são edificações com muito vidro, a maioria, grande parte dela, mas ela está sendo validada. E aí me preocupa por quê? Porque essas edificações, né, não me preocupa o vidro, mas me preocupa o vidro onde ele está sendo empregado. Ou seja, a gente está num país tropical, né? A gente está num trópico e com predominância de um clima quente e úmido. Como que a gente vai colocar um vidro? O vidro pode ter a melhor tecnologia que for, né? E aí a gente vai para esses lugares também de subterfúgios, né? Então, mas a linguagem do desenho apropriado para aquela região, para este país, né, para esse povo, para esse clima, para essa zona específica, ela não está sendo atendida. E aí, em função e aí esse selo LEED, ele não só vem e aprova, como é meio que a diretriz, me parece, né, que é meio que essa diretriz que ele de alguma forma dita para essas pessoas, que esse prédio ele deveria ser assim, né, e isso me preocupa de fato, tá? Então vamos aqui para o próximo. O Cris está falando, e o galo está animado, também, também é sustentável. Não precisa de despertador. Pois é, não precisa, tá vendo? Só que ele não canta na hora que ele tem que cantar, não, viu?
Ele tá meio atrasado aqui, tá cantando agora. Deixa eu passar aqui pro próximo, gente. Pronto. E aí agora, assim, para falar assim, João, você está enlouquecendo, né? Eu trago provas para para que vocês não pensem isso de minha pessoa. A gente vai falar de um prédio que estava muito em voga, eu acho que ainda está, talvez, que é o The Line. Já ouviram falar do The Line? O The Line, para quem não conhece, gente, é um surto saudita. Um surto saudita. Eu poderia acabar aqui essa explicação. O The Line, ele é um surto saudita porque é uma cidade linear, né? E uma cidade linear já é um problema por si só. Mas a questão não é nem a questão do projeto em si, mas trazendo para esse ponto da sustentabilidade. Eu dei uma estudada no The Line e tem algumas fontes que trazem alguns problemas gravíssimos do The Line, que é sobre o governo, sobre uma certa ditadura até, né, desse governo, aonde as pessoas não podem tecer críticas sobre o The Line, né, lá na Arábia Saudita. Isso o governo, tá? Estabelece isso com punições, né, a cargo de punições. Então, um jornal não pode emitir uma nota criticando o projeto do The Line, os arquitetos não podem tecer críticas sobre o The Line, né, porque terão punições. E para você que acha que isso é um surto, que isso nunca vai acontecer, depois você dá um Google também, coloca lá imagens de satélite e olha, o The Line ele já tem fundação. Tem várias multinacionais já envolvidas, grandes multinacionais envolvidas no processo da fundação, já está tudo acontecendo, já consegue se ver o rastro do The Line. Então, realmente, e se eu não me engano, eu até esqueci de pesquisar, se alguém puder pesquisar e colocar aqui pra gente, ele está previsto para ter a sua conclusão em 2030, tá, gente? E a Arábia Saudita, eles são meio... Eles fazem, assim, não é igual o Brasil que começa uma obra e daqui 10 anos iniciam de novo, não. Então, pode ser que em 2030 a gente já tenha esse deadline acontecendo. Bom, então, e por que eu estou trazendo o The Line aqui para vocês? Porque ele é o exemplo perfeito de tudo que a gente está trazendo até então. Por quê? Porque ele não vai atender esses três pilares da sustentabilidade, né, o The Line. Então, do ponto de vista da sustentabilidade, ele tem uma pegada de carbono imensa. Agora, eu não me recordo, mas eles comparam até com certos países que ele tem a pegada anual maior do que um país, tá? Na sua construção, para que ele seja construído. Então, é uma pegada de carbono imensa. E ele está sendo construído no meio do deserto, tá, gente? Realmente é um surto. Então, ele está sendo construído, eles querem provar que isso pode acontecer. E aí, depois a gente tem um social, que também tem esses problemas, né? Que eles relatam com essas obras, com tudo que está acontecendo, né? Ou seja, as pessoas não podem tecer críticas, então a gente tem esse problema social em relação a essa construção, né? Percebe-se se você não pode, se você não é livre para tecer uma crítica, né? Já tem um problema social. E o econômico, que são bilhões, trilhões para se fazer esse surto aqui, para além da distribuição de renda, né? Que a gente poderia pensar sobre isso. Bom, né? A gente pode pensar sobre essas questões. Só que, para além disso, dessas problemáticas, outro ponto que eu acho importante a gente pensar é o The Line, olha como que é essa questão, e aí volta até naquele slide anterior que eu falei para vocês, que existem esses mecanismos, existem esses atores, né, a indústria e o mercado, mas existem os estereótipos. E os estereótipos, percebam, que ele vai viajar tão longe, mas tão longe, que ele não está no Brasil. A gente não está falando de um estereótipo da sustentabilidade que é inerente ao Brasil. Não, a gente está falando do planeta, tá? Perdão, do mundo, tá? Quiçá do planeta, não sei. Mas a gente está falando realmente de uma escala muito grande. Então, quando você olha para o The Line, ele está atendendo aqueles estereótipos. Quais são esses estereótipos? É muita vegetação numa fachada, como esse prédio que eu estou colocando aqui para vocês. À minha esquerda, tá? Esse não é o The Line, tá, gente? É um prédio. Mas ele também traz esse estereótipo perfeitamente para a gente. Então, observem, se a gente desnuda esse prédio, se a gente tira essa vegetação, basicamente o que a gente tem é um prédio envidraçado. Para o Brasil, não funciona. A gente já discutiu sobre isso. Talvez, né, em outros países, na Europa, isso funcione. Ok, no Brasil não.
Mas se tem essa falsa impressão de que você tem um prédio todo envidraçado, mas quando você coloca a vegetação, e aí tem prédios que têm grandes árvores, né, nessa sacada, você tem um prédio sustentável. Quando, na verdade, e aí a gente tem que perceber essa morfologia mesmo, porque, percebam, somos técnicos, né, de alguma forma, somos arquitetos, a gente não pode deixar se enganar como as pessoas. E tem muitos arquitetos que se enganam, tá? Eu não estou falando de leigos. Existem muitos arquitetos, inclusive estudantes que estão fazendo TCC, que colocam o título de sustentabilidade no TCC, quando a gente vai ver, na verdade, não é. E aí, à minha direita, eu tenho uma casa que é super simples, uma casinha de palafita. E essa casa, percebam, ela é muito, mas muito mais sustentável do que esse prédio que se rotula sendo sustentável. Por quê? Se vocês perceberem, é uma casa, né, que está sendo responsiva às condicionantes, ou seja, as marés sobem e aí ela se ergue do solo, né, através dessa palafita, ela se propõe a isso justamente para que atenda uma condicionante, está utilizando materiais que são vernáculos, né, as aberturas, a gente consegue ver algumas técnicas, ou seja, do ponto de vista, olhando para aqueles três pilares, e não esqueçam deles, né, o social, o econômico e o ambiental, ela é muito mais sustentável do que esse prédio, que é um prédio que quando um leigo olha, se um leigo olha para uma casinha dessa e olha para um prédio e você perguntar, eu creio que ele diga que o prédio, né, esse prédio à minha esquerda, ele seja muito mais sustentável do que essa casinha, quando na verdade não. E aí percebam, por que a gente está falando isso? Porque a gente está falando de desenho, de processo de concepção, de escolha de projeto. O que a gente tem aqui é um prédio com uma sacada, um prédio, até do meu ponto de vista estético, de gosto estético duvidoso, mas é um prédio que é um prédio normal, que só tem planta, né? E isso não caracteriza ele como sendo sustentável. E, para além disso, a gente vai falar de outros estereótipos também. Então, quando a gente pensa em estereótipos na arquitetura sustentável, a gente vai falar sobre placas fotovoltaicas, a gente vai falar entre outras questões. Inclusive, eu tenho um slide para isso, espera aí. É o seguinte, ou a aula está muito legal, ou ela está muito chata. Então, quero saber de vocês, interajam comigo. Eu sempre falo para vocês que essa é uma live colaborativa, tá? Então, preciso do feedback de vocês. E outra coisa, comentem, compartilhem essa live com os amigos, tá? Curtam também, que ajuda bastante para o algoritmo entender que isso aqui tem alguma relevância. Beleza, gente? Se você é novo ou nova por aqui também, deixa aqui nos comentários. Se você está vendo essa live gravada, o mesmo esquema, tá bom? Bom, e aí, gente, a gente vai então para o que eu tô falando, né? Desses estereótipos, e a gente vai tocar também na estética da exportação. Então, o que são esses estereótipos? A gente vai pensar muito nessas vegetações. Então, e aí até vai entrar também naquele termo de biofilia. Vou trazer Vocês querem uma live sobre biofilia? Eu detesto decepcioná-los, mas eu não sou muito a favor de biofilia. Não, na verdade, da biofilia, se é que ela existe, mas do termo em si. Mas a gente pode trazer uma live e discutir sobre, tá? Bom, e aí a gente tem, então, essas máximas, né, esses estereótipos. Então, a vegetação. Então, se cria um prédio todo envidraçado, novamente, num país tropical de predominância quente e úmido, clima, e se coloca plantas, né? Isso gera uma grande manutenção também, é lindo, é bonito, mas tem outros problemas, né? Isso será que a longo prazo, isso realmente é sustentável? Isso fica? E não estou questionando isso, tá? Só estou colocando essa sementinha na cabeça de vocês. Não estou afirmando que funciona ou não. Uma coisa eu tenho certeza, não funciona do ponto de vista ecológico simplesmente colocar uma planta na varanda e chamar aquele prédio de sustentável. Realmente isso não funciona. Mas para além disso tem o telhado verde, né? Os alunos, inclusive de arquitetura, gostam muito. E aí colocam um telhado verde e vai falar que aquilo é um projeto sustentável. Quando, na verdade, volta naquele exemplo da casinha de palafita. Esse edifício que você está vendo, que aos nossos olhos parece de alguma forma muito sustentável, né, o da minha direita, talvez aquela casa de palafita seja muito mais sustentável, né, atendendo os três pilares da sustentabilidade, do que realmente esse projeto, que realmente é legal, que tem uma cobertura verde, mas não é necessariamente um projeto sustentável porque tem um atributo, percebam? E eu quero que vocês se atentem a isso. É um atributo, tá, gente?
São elementos que são caracterizados nesse projeto, mas não necessariamente vai, né, certificar que aquilo seja sustentável, porque até então acho que vocês já perceberam que existe uma complexidade muito maior para além dessa, né, de colocar um simples elemento, né, quiçá alguns. Mas vamos lá. E essa estética da exportação, João, o que significa isso? E aí a gente vai para esse lugar também, né? Da estética da exportação. O que é essa estética da exportação, João? É a galera, são os brasileiros que vão para a Europa, que tem a síndrome do vira-lata, e fala, poxa, que lindo, lá no Brasil não tem, vamos levar para o Brasil, principalmente os grandes empresários, né? Nossa, uau, que prédio envidraçado maravilhoso, é uma boa ideia, vamos levar ele para o Brasil. E aí implanta um prédio assim, né, num país tropical, e não vai funcionar. E aí se coloca esses vidros, e aí uma coisa que eu acho importante a gente pensar também, por que que né, eu falei para vocês, e repito aqui para quem entrou agora, pesquisem no Google, edificações com certificado com selo LEED, tá? Pesquisem, vocês vão perceber que com uma grande predominância eles são prédios envidraçados, assim como esse exemplo que está aqui na nossa tela. E por que isso acontece? Porque essas pessoas, de alguma forma, elas vão fazer alguns cálculos de luminância, né? E para calcular isso e falar, olha como que é legal, como esse espaço é iluminado passivamente, né? Então a gente não vai precisar de utilizar energia elétrica. E aí nesses cálculos vão fazer alguns coeficientes e vão trazer alguns resultados para atender um número específico, para tabelar, né? Só que, poxa, e essa questão da gente estar num lugar, de uma cultura, num país tropical, e repito, quente e úmido de predominância. Como que faz? Então você atende uma, mas não atende outra. E aí o que eu quero, o principal que eu quero que vocês saiam dessa live aqui entendendo é que quando você atende a sustentabilidade pelo desenho, a morfologia do prédio não tem como ser assim, envidraçada. Percebe? Ó, vou dar um exemplo para vocês e a gente já vai tocar nesse ponto também. Se eu começo o meu projeto atendendo um clima, uma zona bioclimática, e percebam, o Brasil é muito rico em território, né, em clima, em cultura, em várias coisas. Então, se eu começo atendendo só a zona bioclimática, é impossível que meu prédio seja assim. Então, como que eu vou falar de sustentabilidade e ele vai ser assim? Ah, João, mas o selo LEED, mas tem um selo LEED. Ok, mas aí a gente vê nessa exportação também, não só da estética, mas do próprio selo LEED. De onde que ele vem? Dos Estados Unidos, onde ele foi criado lá e, né, em 1990. Não sei se teve uma adaptação, sequer teve uma adaptação ou uma adaptação mínima. Me parece que não, francamente, né? Pela estética, pelo resultado morfológico que a gente tem. Tá? Claro, não são todos, tá? Mas a maioria, né? Basta vocês darem um Google aí que vocês vão constatar o mesmo, tá? Então, só para a gente finalizar essa parte da exportação, é justamente isso. Então, essa estética da exportação é, de alguma forma, incorporar e trazer isso. E outra coisa que eu acho que é importante quando a gente fala sobre sustentabilidade, né, a gente vai falar de estratégia passiva e tal, não significa que a gente não vai utilizar um ventilador, muito pelo contrário, não significa que a gente não vai utilizar um ar-condicionado. Existem zonas no Brasil que é impossível, mas a gente vai mitigar, né, a maioria dos casos a gente vai mitigar. A gente tem efeito estufa, a gente tem outras questões que estão acontecendo, né? Tem o fenômeno da ilha de calor, talvez o seu projeto esteja num lugar assim, né? Tem poluição, existem várias coisas que a gente precisa considerar na concepção de um projeto para que ele realmente seja sustentável. Mas, né, eu acho que é um ponto super importante para a gente levantar que não necessariamente o seu projeto não vai utilizar técnicas ativas, mas é importante que ele priorize as passivas para que a gente consiga mitigar pelo menos e ter o máximo de aproveito disso possível, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo, deixa eu só ler os comentários de vocês. Eu tô tomando essa tacinha, gente, porque eu não é frescura não, é porque eu não achei um copo. Ia começar a live e eu peguei correndo. Vamos lá, a Gabi falou, Sabadão naquele ritmo de consciência. Exatamente, Gabi, é isso. Exatamente isso. A Isa falou, suas aulas nunca são chatas, João. Que bom, Isa.
fico feliz. O Cris falou, legal tema e legal discutirmos aqui através de outro olhar. Ah, que bom, Cris. E a Isa falou, a sociedade é movida pelo visual. Tudo precisa chamar muita atenção e ser muito imponente para ser validado. Então, Isa, e esse é um ponto até interessante que você levantou. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem que eu digo assim, o cliente querer essa imponência, eu sempre tento me colocar no lugar deles, assim, sabe? Então, poxa, o cara tem dinheiro, o cara vai fazer um prédio, ele quer que o prédio dele seja impactante, ele quer essa linguagem, e tá tudo bem. A gente consegue dar isso para ele fazendo um projeto potente também. A gente consegue fazer isso atendendo esses critérios da sustentabilidade, fazer um projeto genuíno que atenda não só as condicionantes, não só o clima, não só a zona bioclimática, mas também essa questão estética, porque né, a Isa, ela era inclusive aluna do método Projeto Potente, e você sabe, né, Isa, a gente fala que o cliente também é uma condicionante. Então, de alguma forma, essa é uma condicionante que ele te traz, né? Então, ou seja, eu quero essa imponência. Ok, a gente vai te dar essa imponência, mas não com vidro. A gente vai achar uma forma mais legal de se fazer isso. Por exemplo, existem prédios incríveis que a gente consegue fazer, que se tem, na verdade, que não que a gente consegue, mas existem prédios incríveis que tem essa vegetação, tem grandes árvores na varanda, né? Tem toda essa estética do sustentável, mas realmente é um prédio sustentável. Então o problema não são as plantas, não é o impacto que isso vai gerar, mas né, a linguagem do projeto, né, da estrutura da concepção dele. Tá? Então é isso. Acho que é um ponto importante para a gente esclarecer aqui também. Então a pergunta que fica, e essa fonte ficou bem clarinha, né? Bom, mas dá para ler. Como criar, para mim não ficou assim, então desculpem, tá? Na hora que eu estava editando. Então a pergunta que fica aqui é, como criar um projeto sustentável, né? Dito tudo isso, dito sobre a lavagem verde, né? Dito sobre esses estereótipos, sobre esses atores, como que a gente pode realmente, como arquiteto, atender esses critérios, esses 3 pilares da sustentabilidade e realmente fazer um projeto que seja genuíno. E aí eu preciso que vocês tomem cuidado, porque a gente, por exemplo, a minha arquitetura, eu me proponho a isso, ela é sustentável. Mas eu, como arquiteto, eu, João Paulo, eu não me rotulo assim, sendo um arquiteto que produz arquitetura sustentável. Porque é uma opção minha, assim, não é por nada. Eu só simplesmente não saio divulgando. Quando, na verdade, existem outros perfis que vão trabalhar com isso. Eu conheço arquitetos que vão se utilizar desse termo que produz arquitetura sustentável. Tá? E tá tudo bem, não tem certo ou errado. Eu simplesmente optei por não utilizar. Mas se vocês olharem, né, a Escola Guarani Bia, vocês perceberão que é um projeto sustentável, tá? Bem sustentável, do ponto de vista morfológico, né? Então, de toda a concepção do todo, se vocês olharem, ele está no arquivo dele, inclusive, se você é novo aqui e não sabe o que eu estou falando, digita aí no Google Escola Guarani Bia, ArcDaily, que vai aparecer. É um projeto que eu participei de um concurso e fui finalista do Prêmio Félix Candela. Então, esse projeto é um exemplo disso. Mas realmente, como que se cria então, saindo desses estereótipos, saindo desses lugares, um projeto sustentável? Então, é isso que a gente vai aprender aqui. Peraí. Deixa eu só ler o comentário do Cris antes. Fico um pouco preocupado com isso. A justificativa é sempre, quero um marco referencial da região. Assim, se tivermos um marco ao lado do outro, perdemos tal marco. Né? O desafio é ter um protagonismo independente da escala. Sim, é isso, né, Cris? Eu acho que realmente é complexo, quando a gente coloca o cliente também, é complexo. Essas escolhas, elas ficam mais complexas, né? Mas é isso, eu acho que eu brinco que eu sou um otimista incansável, sabe? Então, eu vou dar o meu melhor ali, eu vou tentar fazer o máximo que eu posso, e não tem muito o que se fazer, né? Mas eu acho que também, né, até lembrando aqui das aulas de restauro, né, contraponto e justaposição, dá pra gente brincar com isso também de alguma forma, fazendo o que o cliente quer, mas respeitando também, complementando, né, fazendo meio que uma justaposição a esse marco, enfim, com técnica a gente consegue fazer isso,
mas realmente, às vezes é preocupante. E é o que eu sempre falo, né? Nem todos concordam com isso, mas também quando a gente tem a possibilidade, né, e a gente pode fazer isso, a gente pode recusar também, né, se for um projeto muito absurdo. Né? Por exemplo, se um cliente chega para mim e fala, eu quero um projeto com esses estereótipos sustentáveis, né? Quero, por exemplo, você fala assim, quero vegetação na varanda. A gente vai fazer, vamos embora. Agora, quero vegetação, quero um prédio todo de vidro. Todo de vidro. Só quero vidro. A gente não vai estar fazendo, desculpa. Então é isso, assim, cada um vai optar até esses dias eu recebi, acho que foi ontem, né, um comentário até grosseiro de uma pessoa que é leiga, e eu me senti no direito de respondê-la porque ela comentou se direcionando a um convidado que a gente fez da série Repertório. E ela falou que os arquitetos são mimados porque não só fazem o que querem. Até trouxe o exemplo num salão de beleza, que é absurdo. Se você vai num salão e fala assim, não quero fazer, eu quero fazer, sei lá, um Chanel pintado de roxo. Então o cabeleireiro vai falar que não, né? Enfim, fez essa comparação esdrúxula. E eu me senti no direito de responder, e foi justamente o que eu falei para ela, olha, lamento se você não pode escolher, né? Fico muito triste por isso, mas a gente tem sim o dever de alertar esse cliente o que é melhor para ele, mas mais do que isso, a gente tem um poder de escolha também. Se isso não me traz felicidade, se não me satisfaz enquanto produção arquitetônica, se não está alinhado com os meus princípios, eu simplesmente não vou fazer. É uma escolha minha, é um direito meu, ponto, né? Eu acho que essa palavra é a melhor que existe. Um direito meu recusar o seu projeto. Eu não sou obrigado a fazer e, pelo contrário, existem arquitetos que são mais qualificados para isso, né? Que foi inclusive o que o nosso convidado, né, o Renato, falou da série Repertório, que é justamente isso. Eu perguntei para ele se ele fazia uma casa neoclássica, se um cliente pedisse. Ele falou que não está alinhada, essa produção não é alinhada com os princípios dele, e que existem arquitetos que são muito mais qualificados para fazer isso, porque realmente fazem isso. Então, todos vão ficar felizes, né? Então, basicamente é isso. O Júnior falou, a melhor coisa é poder produzir aquilo que está alinhado com os valores e habilidades do profissional. Exato, Júnior. Então, assim, pra mim isso é indiscutível, gente. Não tem discussão sobre isso, sabe? Eu não vou fazer se não está alinhado com o que eu quero, né? Porque é isso, eu que vou assinar, que ele vai perdurar por um século. O leigo, eu acho que ele não tem essa consciência do que de fato é arquitetura. Então, e lógico, a gente vai abrir mão de algumas coisas, né? Claro, sempre, sempre, né? Não existe essa utopia de que você vai fazer um projeto e ele vai ser 100%. Raras exceções, né, que o projeto vai ser aprovado e executado perfeitamente. Pode ser que mude alguma coisa, mas a gente vai realmente negociar isso com o cliente, né? Olha, isso aqui para mim é inegociável. Quero uma casa toda de vidro, né, no sertão do Cariri. Isso não vou fazer. É inegociável para mim. Tá, mas quero um vidro nessa fachada oeste. Tá, a gente pode colocar um brise, um cobogó na frente? A gente pode pensar em alguma... Entendeu? Não, primeiro, claro, vou tentar explicar e falar para ele que isso não vai... isso não é o mais adequado, que isso vai trazer várias consequências negativas para o projeto. Mas ainda assim, querendo, a gente, né, insistindo e realmente ele não vai voltar atrás, a gente pode, né, trabalhar... Eu brinco também que é quase que uma ponte, assim, né? Então, cada um tá no início, no início e no fim da ponte. E a gente vai andar até o meio da ponte para tentar negociar ali uma ideia que seja melhor para ambos, né? E claro, em função até para ele, né? Mas é isso, gente, é questão de negociar, tá? Vamos voltar para o foco aqui da live. Então, ó, qual que é o segredo? Lembra da nossa pergunta anterior? Qual o segredo para fazer uma arquitetura sustentável? Gente, o desenho. Não tem outra resposta, é o desenho. Lembra que eu falei para vocês desses subterfúgios também, desses estereótipos? Quais são? As placas fotovoltaicas, a captação de águas pluviais, o reuso de águas cinzas. Meu Deus, João, isso não funciona, isso não presta? É claro que funciona, lógico que presta, e é muito bem-vindo no projeto. A gente tem as tecnologias sociais também, né? Quem está no curso já viu isso também, que são, por exemplo, a água filtrada, né? De bananeiras. Então a gente vai utilizar fossas ecológicas para se fazer esse tratamento em algumas áreas porque é muito louco a gente pensar isso, mas é uma porcentagem muito pequena que realmente tem tratamento de esgoto, não é todo mundo
todo mundo que tem, né, gente? Então existem tecnologias ecológicas para se fazer isso, mas esses são alguns estereótipos, né? Estereótipos que eu digo no sentido de que não é isso que vai tornar, não são esses atributos que vão tornar o seu projeto sustentável. Então não se enganem ao olhar uma fossa sendo tratada por uma tecnologia social, não se enganem a olhar uma placa numa cobertura, uma placa fotovoltaica, não se enganem a olharem para uma captação de água pluvial e pensar que o projeto é sustentável por isso. Não é. Então, João, como que realmente esse projeto vai ser sustentável? Através do desenho. Do desenho na questão da morfologia da coisa. Então, das estratégias passivas. Tá? Então, o que a gente vai desenhar? O traço, o desenho, aquilo vai fazer com que o seu projeto seja sustentável. Mas, claro, né, aqui a gente não vai para o raso, não. A gente vai se aprofundar para saber. E agora a gente vai para que a gente consiga finalizar essa live. Eu vou dar 4 dicas práticas para vocês para que a gente consiga fazer um desenho sustentável, um projeto sustentável, tá? Então deixa eu só passar o slide aqui. Uma das dicas principais que eu trago aqui para vocês é que o projeto seja responsivo. Para quem já me conhece aqui, né, já sabe que a gente fala muito sobre isso, responsividade. Mas me vejo no dever aqui de explicar isso para vocês com mais precisão. O que é um projeto responsivo, João? Quando a gente está falando de responsividade, a gente vai falar sobre também, né, atrelado a isso, as condicionantes. Então, um projeto que ele é sustentável, e a gente pode pensar num projeto potente também, mas vamos pensar só nesse tema específico da live, que é o projeto sustentável. Então, um projeto responsivo, o que ele é? É um projeto que vai atender as condicionantes pré-existentes. Né? Anotem essa frase. O que são essas condicionantes, João? Existem milhares, tá? E, inclusive, no nosso curso, a gente cria algumas caixinhas, né? Eu brinco que são prateleiras, para que a gente consiga organizar essas informações. Ou seja, a gente vai pegar uma caixinha e vai colocar um nome nela, que são as condicionantes internas. Depois a gente tem as externas, as tangíveis, as intangíveis. Isso para que a gente consiga fazer esse exercício de procurá-las. Por quê? Porque nem sempre elas são óbvias. E alguns projetos, na verdade, todos os projetos vão atender as condicionantes. Mas o que vai diferenciar um projeto realmente sustentável, um projeto potente, é não só a técnica aplicada à concepção, mas o quanto ele vai atender essas condicionantes pré-existentes. Porque vem comigo, um projeto raso, né, e se você não sabe o que é um projeto raso, a gente tem conteúdo aqui sobre isso, inclusive no nosso canal do YouTube. Né, é só colocar projeto potente, vocês vão desbravem lá, que ele tem muito conteúdo aquele canal. E só que, assim, de uma forma bem resumida aqui, um projeto raso é aquele que não vai atender as condicionantes pré-existentes e que tem esses estereótipos máximos, né? Que é uma volumetria caricata, de senso estético duvidoso, tem aquele paisagismo na frente caricato, a volumetria ela vai se utilizar de vários subterfúgios para que se consiga achar uma plasticidade interessante. Bom, entre outras coisas. Mas voltando, então um projeto, quando ele é responsivo, ele vai atender essas condicionantes pré-existentes que estão nessas caixinhas. Então, o que eu falei para vocês, o projeto raso ele vai atender essas condicionantes. Claro, todo projeto raso ele vai ter os quartos posicionados, por exemplo, a maioria deles, e quando convém, né, claro, posicionados a leste. Isso por quê? Porque ele está identificando que os quartos têm que estar no sol nascente e tal. Isso é um projeto responsivo. Ele está respondendo a uma condicionante que é a orientação solar. Né? Mas ele é raso ainda assim. Então, perceba, é um atributo. Não significa que responder um atributo traga uma qualidade para aquilo. Porque precisa ir além da função primária da arquitetura. Não significa que você vai responder uma e está tudo aqui. Não é assim. Né? Então, por exemplo, vamos pensar numa condicionante que seja intangível. O que é uma condicionante intangível? É aquela que você não consegue ver, você não consegue tocar. Uma que você consegue ver e tocar, a topografia, isso é visível. Um declive, um aclive, você consegue até colocar a mão no solo. Né? Você consegue perceber isso. Uma intangível, não. Qual é uma intangível, João? Tem várias. Mas entre elas a gente pode falar sobre a zona bioclimática. Você não consegue ver. Você não chega no terreno e fala, nossa, olha essa zona bioclimática aqui. Caraca, olha isso, olha como é que ela é. Não tem forma, não tem cor, não tem cheiro, não tem tato, você não consegue ver. Né? Mas ela, na verdade, tem alguns indícios, né, que você consegue perceber. Mas são empíricos. Tá?
Mas é isso. E aí você não consegue ver, ela é intangível, mas ela vai influenciar pra caramba o seu projeto, né? Sempre que eu tô em Minas, né? E sempre que eu tô aqui, eu fico espantado com isso, porque eu moro em Brasília, né? Mas a minha família é de Minas. E eu nasci aqui e vivi aqui até os meus 20, acho que os 19, 20 anos por aí. Então eu estava muito acostumado, quase não viajava e tal. E estava muito acostumado com o clima aqui de Frutal, que é quente e muito úmido. Para vocês terem noção, ontem a umidade estava 70%, tá, gente? A umidade relativa. É 70%, então é muita coisa, chega a ser opressivo. Lá em Brasília é quente e seco, é muito seco, a ponto que tem propagandas na TV local falando para se hidratar, para colocar uma toalha molhada no quarto, né? Enfim, tem essas propagandas para que vocês percebam realmente. Então, às vezes tem coisas extremas que vão chegar a 15%. Só que a mesma temperatura. Quando lá faz 30, aqui faz 30. Só que esse único botãozinho, né, que é a umidade, ele faz uma diferença, gente, imensa. Imensa. E aí o que acontece? Essa diferença, que é muito grande, ela vai trazer um aspecto de conforto térmico muito diferente de um lugar para o outro. E aí o arquiteto vai lá, olha o terreno e tal, só que não tem esse conhecimento empírico, né? Não tem essa, não é nem empírico, é técnico mesmo, né? Porque você consegue mensurar isso através de dados, mas empírico que eu digo no sentido dessa visão sistêmica, sabe? E aí ele não tem essa percepção, e aí ele pode usar as melhores estratégias passivas, mas se ele não está resolvendo a umidade daquele lugar, ainda assim vai ser muito ruim. Então, o projeto responsivo ele vem para isso, para atender. E quando ele está atendendo, automaticamente ele é sustentável, perceba. Porque se eu não tenho que ligar o meu ventilador toda hora, porque eu estou morrendo e é o caso aqui de casa, né? Porque é um projeto que foi feito não por arquitetos, quase que não sai, mas por pedreiros, né? Então é um projeto de fato raso, tem vários problemas, inclusive de implantação. Para vocês terem noção, o quarto dos meus pais ele está orientado a oeste, então é muito quente. Então tem vários problemas. Então não é um projeto responsivo. Mas se ele é um projeto responsivo, eu vou mitigar isso, né? Então eu vou ter... E aí, gente, isso é tão... Assim, eu fico realmente encantado com isso. Porque não é só... A gente não está falando de sustentabilidade do ponto... Porque quando a gente fala sustentabilidade também, a gente vai para aquele lugar de pensar assim, poxa, mas eu vou economizar energia, recursos, pegada de carbono. Não, mas tem essa questão social, não é social, mas humana também, né? Ou seja, uma pessoa que está vivendo aqui tem um estresse, né? Gera esse projeto que é mal projetado, ele gera um estresse na gente. Então, essa sensação de você sentar aqui para trabalhar, mas é muito quente. Por mais que você ligue o ventilador, é quente. Aí você precisa... E aí essa questão extrema. Bom, não dá para viver sem um ar-condicionado. Aí sim, eu vou impactar de forma negativa, eu vou aumentar essa pegada de carbono. Ou é aquilo que eu falei, às vezes, de fato, tem que ter um ar-condicionado, mas a parte da manhã eu consigo viver aqui sem um ar-condicionado. Vou ligar na parte da tarde, entende? Então, realmente é mitigar e ter um impacto para além dessas questões de pegada de carbono e tal. É de arquitetura, né? Então, a arquitetura é isso. E aí a gente vai até linkando com o que a gente está falando aqui para o próximo ponto, que são as estratégias passivas. Então, um projeto que, para além de ser potente, ele é sustentável, ele vai se utilizar dessas estratégias passivas. E é a famosa técnica aplicada à concepção, tá? Então, eu sempre falo isso para vocês também, que um projeto, você precisa ser um bom investigador, né? Porque você precisa realmente fazer, e no curso também a gente tem um documento chamado dossiê, né? Que os alunos têm acesso, onde eles vão documentar tudo isso que a gente está falando aqui. Ou seja, eu preciso fazer um documento muito preciso, fazer um diagnóstico, é como se fosse um médico mesmo, fazer um diagnóstico muito preciso dessas condicionantes. E percebam, a gente está falando de algumas aqui, mas nem todas elas estão visíveis, elas são intangíveis. Portanto, e para quem participou do workshop também viu isso, nem sempre a gente tem essa astúcia de perceber. Talvez eu vou fazer um projeto lá em Manaus que, para uma pessoa que mora naquele lugar, é muito óbvio aquilo. Mas para mim, que sou um mineiro e um candango, né, que atualmente estou em Brasília, para mim não é.
Então, para mim, vai ser uma condicionante intangível, mas se eu não respeitar ela, ela vai influenciar o meu projeto de modo negativo, sabe? Por exemplo, a umidade. Então, chega lá um arquiteto inexperiente que não tem essa visão sistêmica e mora lá em Brasília, vai fazer em Manaus e ele não percebe o quão úmido é esse lugar, né? E ele vai fazer um projeto raso, coitado desse cliente, né? Vai morrer ali dentro daquele projeto, tá? E aí as estratégias passivas, elas vêm para resolver isso. Então, é técnica aplicada à concepção. Então, eu identifico que eu tenho alguns problemas, como, por exemplo, a umidade alta, né? Então, qual a estratégia passiva mais adequada? E aí um ponto também, porque técnica aplicada à concepção vai muito além, por exemplo, quando a gente está falando de ventilação cruzada. Por exemplo, Brasília não se recomenda, vocês sabiam disso? Brasília não se recomenda essa estratégia de ventilação cruzada. Por quê? Porque a gente não tem uma umidade alta, pelo contrário. Então a gente não quer que esse ar passe, cruze toda hora e tire essa umidade que está ali, essa pouca umidade que já tem. Para além de outras questões também, e existem outras zonas também que não vai se recomendar. Então, por exemplo, talvez tenha uma zona que tem muita poeira, muita partícula de terra, e aí essa ventilação, né, abundante toda hora passando ali vai trazer prejuízos. Então, existem casos e casos, é como na medicina mesmo, por isso que eu gosto dessa analogia. Cada caso é um caso, cada zona é uma zona, cada bioma é um bioma. Talvez eu estou naquele estereótipo máximo daquele bioma específico da Mata Atlântica, numa área que é úmida e tal, só que eu estou na divisa com outro estado e ali não é úmido. Mas, João, eu estou aqui na Amazônia. Tá aqui, ó, tá no mapa, meu projeto, a casa do meu cliente está na Amazônia, mas ele está fazendo divisa com não sei quem. E aí, ali no seu terreno não é úmido, é seco, entendeu? Pode existir, gente. Então, por isso que a gente precisa ter esse dossiê muito bem detalhado, tá? Então, as estratégias passivas, elas vão vir para isso. Depois a gente tem isso que eu acabei me adiantando aqui, como sempre, essa análise sistêmica. O que é essa análise sistêmica? É a gente entender que nada é único, né? Nada é uno. E a gente vai pensar na arquitetura como sendo um ecossistema também, como um organismo. Então, essa zona bioclimática ela vai influenciar tal coisa, que tal coisa vai se ligar com outra. Um exemplo prático aqui para vocês. Vamos supor que vocês, com o dossiê, vocês cheguem num determinado sistema construtivo. Porque esse lugar é quente, úmido, e eu preciso de determinado sistema construtivo para que eu consiga mitigar isso, né? Porque é leve ou pesado, enfim, a gente vai chegar nesse dado. Só que você fala assim como arquiteto. Fala, fulano, nosso cliente é o Guilherme, tá? Guilherme, tenho aqui esse estudo, eu cheguei nessa conclusão aqui, a gente vai usar taipa de pilão no seu projeto. É a melhor coisa que você vai ter uma casa fresquinha, vai ser um projeto maravilhoso. Mas a gente pode ter duas situações. Não ter essa mão de obra local, não tem como fazer. Ou o cliente não quer. João, muito legal tal, mas cara, eu não sei se isso vai parar de pé, ele tem esses receios, né? Não quero taipa de pilão. E aí? Eu quero bloco. E aí ele vai especificar. Não, João, eu tenho medo dessas coisas, vamos trabalhar com bloco mesmo. A casa da minha mãe é feita de bloco. E aí? Você não vai fazer o projeto? Vai, né? Mas como que você pode, e aí vem o nosso segundo ponto, que é o nosso quarto ponto, que é o design. Como que você vai fazer em relação ao design, né? O que é design, gente? É você ter uma problemática e resolver aquela problemática. E aí vai entrar outros ingredientes ali, como a parte plástica também, né? Então fazer aquilo com uma certa plasticidade. Então você vai resolver com design. Então, ok, a gente vai utilizar o bloco que você quer, mas a gente precisa, sei lá, fazer uma parede dupla com um colchão de ar aqui dentro. Ou a gente precisa fazer uma parede dupla e colocar uma lã de vidro, uma lã de rocha, um isolante. Enfim, né, não sei. Mas entende? Porque essas condicionantes elas vão se cruzando. E aí volta no terceiro ponto, que é essa visão sistêmica. Nada é uno. Tudo vai se interligar nesse processo. E por isso que é importante que você tenha esse dossiê para que você vá exaurindo essas possibilidades para que você chegue realmente na proposta mais adequada. Eu, aqui no meu estúdio, né, para quem não sabe também eu tenho um estúdio, mas sempre que a gente faz um projeto, a gente não tem esse hábito de fazer, sabe aquele hábito assim de fazem-se duas plantas e o cliente vai escolher qual que ele prefere. Não. Por quê? Porque eu vou exaurir as possibilidades e, portanto, eu vou chegar como técnico e como arquiteto
na melhor indicação possível, né? Eu posso até errar, mas eu tentei chegar no melhor resultado porque eu exauri as possibilidades, né? Então, aquilo que eu estou apresentando para ele é a melhor solução que ele poderia ter. Então, não vou dar duas soluções, porque entre uma e outra vai existir uma melhor, né? Como técnico. Então, eu sei que em relação à circulação, à orientação, sobre alguma coisa, sobre o espírito do lugar, alguma coisa. O espírito Janis Loss, tá, gente? Não é o espírito desencarnado, não. É o espírito do lugar, né? Que na literatura está descrito como Janis Loss. Mas é isso. Então, por algum motivo técnico, eu vou elencar a melhor planta, sei lá, ou a melhor volumetria, enfim. Estou dando um exemplo aqui de planta, mas né, só para que vocês entendam, tá? Bom, gente, é isso. E eu vou passar para o nosso próximo slide, para a gente finalizar essa live aqui, que já deu 1 hora, né? E se vocês tiverem perguntas ou comentários, coloquem agora, que também a gente pode responder e pode debater sobre. Mas se não tiverem, assim que acabar esse slide, o próximo slide, a gente encerra essa live, tá? O Cris está falando assim, perfeito isso, apresentar a melhor solução. Pois é, Cris, eu realmente acredito muito nisso, sabe? Bom, e para a gente finalizar essa live, eu preciso que vocês entendam uma coisa e saiam dessa live entendendo isso. E me deem um feedback aqui, o que vocês acharam dessa live, tá, gente? Preciso desse feedback de vocês. E outro ponto, outra coisa importante. Se vocês tiverem sugestões de temas para as próximas lives deixem aqui nos comentários ou pode me mandar um direct também, tá? Isso vai ajudar bastante. Impacto positivo e impacto negativo. Vocês sabiam que existem impactos positivos e impactos negativos? Isso é muito importante. Quando a gente fala de impacto, geralmente, por algum motivo, a gente tende a pensar que esse impacto vai ser negativo. Mas existem impactos que são positivos. Como, por exemplo, esse que a gente está falando desses projetos que vão se utilizar dessas características morfológicas para se criar um projeto consciente, né? E, inclusive, eu nem falei isso para vocês, mas eu nem gosto muito desses termos de sustentabilidade, não sei o quê, porque realmente eu acho que ele está muito polarizado e também estereotipado. Então, eu prefiro mais o impacto positivo, sabe? Um projeto que tem um impacto positivo. Até por isso que eu não utilizo esse termo nos meus projetos, embora eu busque isso, né? Que eles tenham um impacto positivo. Mas é isso, a gente pode escolher que o seu projeto tem impacto positivo ou impacto negativo. João, me dê um exemplo de impacto negativo. Vamos trazer um exemplo aqui. É um projeto raso, um projeto que ele vai ser implantado num terreno, só que eu costumo dizer até, fazendo essa analogia com a medicina, que é um ponto, é um pontinho assim de um câncer, sabe, de uma doença. Porque realmente é isso, ele não vai trazer benefícios para o cliente, porque o cliente é leigo e, portanto, ele às vezes nem vai entender o que está acontecendo. Eu até lembro de uma experiência, gente, que eu já falei isso para vocês também, eu moro num apartamento que a fachada dele é um apartamento pequeno, mas a fachada principal é para o oeste também. Parece que eu tenho essa saga com o oeste. Mas, assim, um condomínio é bem legal do ponto de vista arquitetônico, mas, enfim, deram essa rata de fazer isso. E eu lembro que no começo, quando eu me mudei para lá, assim, tem a parede, né, o meu escritório fica muito perto ali daquela parede. E eu lembro que eu ficava muito incomodado na parte da tarde. Quando dava ali 3 horas, eu ficava irritado. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que era por causa daquela parede que estava absorvendo aquela carga térmica e estava emanando energia em forma de calor. E aquilo me irritava muito. Olha que legal, eu fui percebendo isso. Então, quando chega mais ou menos 2, 3 horas, eu tenho que ligar o ar-condicionado, porque senão eu começo a ficar estressado. Olha que louco isso. Então, realmente, o projeto, quando a gente entende essa visão sistêmica e entende realmente o poder da arquitetura, a gente entende, né, que ela pode ser um ponto de cura ali. Então, um projeto negativo, né, de impacto negativo, é isso, é um projeto raso que não vai atender essas condicionantes, que vai trazer prejuízos para esses clientes. Para além disso, a gente vai pensar em outras escalas macros, né? Então, desde o cliente, né, desse usuário, passando pelo bairro, cidade, país e até planeta, né, como sustentabilidade, que é o tema que a gente está abordando hoje. E o contrário disso, que é o aspecto positivo, que é um ponto de cura. Então, quando a gente está pensando num projeto que é potente, que é responsivo, que é consciente, a gente está pensando num projeto que vai resolver, que vai abraçar esse entorno, essas condicionantes pré-existentes, e vai se utilizar
como design, como desenho, né? Tô falando prático mesmo, tá, gente? Na concepção, pegando a lapiseira ali e desenhando, vai se utilizar dessas características como ingredientes para se criar um projeto morfologicamente mais interessante, do ponto de vista técnico e plástico, e você vai ter um resultado muito mais legal, e ele vai exercer um ponto positivo nas outras escalas também, né, novamente. Então, o usuário vai se sentir bem naquele lugar. Para quem participou do workshop, teve também uma pitada sobre isso, né? Então, ele vai se sentir bem naquele espaço, em todos os aspectos, tanto sensorial, quanto térmico, quanto acústico, enfim, várias áreas da arquitetura. Para além disso, nessas escalas bairro, cidade e planeta, né, como sustentabilidade. Tá bom, gente? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. E aí, o que vocês acharam dessa live? Eu peço desculpa para vocês, porque minha cabeça tá um pouco mexida hoje. Como eu disse para vocês, eu estou cuidando da minha mãe, então eu tentei me concentrar ao máximo aqui com vocês e tentar trazer esse conteúdo para vocês de relevância, então espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só ler os comentários aqui. O Júnior tá falando assim. Com relação ao layout do mobiliário, você acha que pode existir duas opções igualmente boas? Do mobiliário dessa casa, né? Sim, Júnior. Aí no caso do mobiliário, talvez isso até faça mais sentido. Eu não gosto, aí é uma questão minha mesmo, tá? Eu realmente não gosto de apresentar duas opções para absolutamente nada. Porque realmente eu acho que aquilo que eu estou apresentando é melhor. E aí, claro, fico aberto, por exemplo, com o cliente, para questões, né? Então, realmente, se ele fala assim, vamos supor que eu coloquei um sofá em L, e ele fala, João, muito legal, mas será que daria para a gente colocar esse sofá em U, por exemplo? Vamos lá, mas vamos testar, vamos ver, entendeu? Não é que está engessado, não é que eu estou definindo que aquilo é o melhor e pronto, né? Não tenho essa arrogância. Então, até mesmo com o Renato, né, da live que a gente fez da Cidade Repertório, ele falou de uma janela, que eu inclusive elogiei, né, que trouxe uma luminosidade muito interessante para a escada, e ele falou que foi uma ideia do cliente. E o Renato meio que não queria colocar aquela janela, e ele insistiu, e no fim deu certo. Então é isso, assim, não tem essa pretensão, essa arrogância de definir aquilo e aquilo ser perpétuo, né? Não, muito pelo contrário. Mas eu tendo a acreditar que, como técnico, eu tenho que solucionar aquilo e, portanto, dar a melhor resposta para ele, né? E aí, se ele quiser modificar alguma coisa, a gente vai para uma segunda proposta. Então, eu acho que não tem problema. E acredito até que, fazendo isso, né, do meu ponto de vista, tá, gente? Não tem certo e errado, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu acredito até que vai gerar um ruído nessa comunicação, porque, veja, tem tanta coisa interessante para você falar do seu projeto, de tudo isso que a gente está conversando aqui. E aí você vai ficar definindo esses pormenores, assim, sabe? E o cliente, ele tende a achar que isso é importante até. Por exemplo, layout. Qual que é o melhor layout? Eu estou falando num projeto arquitetônico, tá? Talvez num projeto de interiores isso realmente tenha um impacto maior. Mas num todo, num projeto de arquitetura, que é uma escala maior, eu acho que isso pode tirar a atenção de outras coisas que sejam mais importantes, né? E abrir um espaço para ele ficar pensando em coisas que às vezes não seria necessário, né? Então você poupa o tempo dele e tenta dar uma resposta mais assertiva para ele. Eu acho que essa é a melhor solução. Que mais? A Isabela falou melhores para sua mãe, João. Obrigado, Isa. Vai dar tudo certo. Já ela tá boa. Bom, gente, então é isso, né? Se vocês não tiverem mais nenhum comentário nem nada, a gente se vê na próxima live. Eu vou tentar fazer uma live na próxima semana. Novamente, se vocês tiverem alguma sugestão de tema que seja interessante, que seja alinhada aqui com o projeto potente, né? Como fazer um projeto potente. Se vocês tiverem alguma sugestão legal, coloca lá no direct ou manda aqui pra gente, tá? Pode comentar em algum lugar, né? Enfim, achem um lugar aí para mandar pra gente. Tá bom, gente? Então é isso e a gente se vê na próxima live. Manda essa live para alguém, tá? Tarefa de casa, manda essa live para um amigo. E deixa um comentário aqui também para ajudar a gente. Tá bom, gente? Então é isso e até a próxima live.